Olá, uma ótima tarde. Começa agora o Agricultura BR. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo. Hoje é terça-feira, 23 de maio. Acompanhe com a gente os destaques desta edição. Destaque para o forte avanço na soja, plantio da oleaginosa e também do milho lá nos Estados Unidos. Você vai saber como que isso pode influenciar os negócios e principalmente como é que o clima deve se comportar e com isso impactar nos negócios na Bolsa de Chicago. Decisão sobre o Fundo Rural não sai e é adiada mais uma vez pelo governo federal. Você vai ver que tem uma facilidade para os produtores rurais que têm financiamentos, em especial no Banco do Brasil, pequenos, médios, grandes produtores, para quitar saldo devedor de tomadas de crédito agrícola até o ano de 2011. Você vai entender melhor durante essa edição do Agricultura BR. E ainda, veja que o estado do Mato Grosso dá início à colheita da sua maior safrinha de milho da história. Tem mercado físico, mercado futuro, a previsão do tempo e muito mais. Começa agora o Agricultura BR. O governo federal adiou mais uma vez a decisão sobre o Fundo Rural. A medida provisória que trata da revisão da alíquota do imposto do fundo e também sobre o pagamento da dívida seria publicada no Diário Oficial da União nesta última segunda-feira, dia 22 de maio, conforme havia anunciado o próprio governo, mas ficou para os próximos dias. O adiamento da decisão foi um pedido da bancada ruralista no Congresso Nacional, que alegou que não tinha conhecimento sobre o texto que seria publicado. A expectativa do setor é de que a alíquota seja reduzida de 2,3% para 1,5%. Apenas os produtores que ainda precisam liquidar as dívidas do passivo do Fundo Rural é que teriam que ainda arcar com a porcentagem de 2,3%. Mais informações sobre essa importante decisão para o agronegócio do Brasil, a gente segue acompanhando tudo por aqui e você acompanha nas nossas edições. E em 14 dias úteis durante o mês de maio, as tradings que operam no Brasil embarcaram 6.860.000 toneladas de soja, de acordo com os números apresentados pela Secretaria de Comércio Exterior nesta última segunda-feira durante a tarde. Os dados mostram uma aproximação dos números que foram embarcados, o volume que foi embarcado de soja no mesmo mês no último ano. Com isso, tem 65% já do total do ano passado, comparando maio, os 2 anos, em separado, faltando aí 8 dias úteis para a contabilização geral de embarques. Vamos ver então como é que ficaram esses dados aqui, comparando maio de 2016, que chegou a 9.960.000 toneladas, abril de 2017, 10.430.000 toneladas, abril tem um volume bem mais intenso. Aqui para maio de 2017, não está completo ainda, faltam 8 dias úteis para entrar nesta soma, chega a 6.860.000 toneladas, está cerca de pouco mais de 2 milhões de toneladas abaixo daquilo que foi registrado em maio do ano passado. Portanto, é muito provável que consiga superar mesmo o mesmo volume que acontecia no ano de 2016. E a gente mostra agora como é que vem o faturamento dessas tradings no que diz respeito à exportação. Veja conosco agora como é que vem esses números. Maio de 2016 contabilizou 3 bilhões e 600 milhões de dólares. Abril de 2017, esse número foi de 3 bilhões 940 milhões de dólares. Maio vem com 2 bilhões 540 milhões de dólares, de acordo com os números apresentados nesta última segunda-feira. Esses valores de faturamento seguem abaixo, vai mostrando uma situação talvez um pouco inferior ao que acontecia nos últimos dados que foram apresentados por conta do valor da tonelada da soja, que a gente vai conferir agora como é que vem esses valores de tonelada. Nós temos aqui maio do ano passado com valor mais baixo, 363 dólares e 10 centes. Abril de 2017, mês passado, 378 dólares e 50 centes o valor da tonelada. E maio de 2017, já bem abaixo, 370 dólares e 80 centes, pelo menos no valor médio desses primeiros 14 dias úteis.
O estado do Mato Grosso registrou no mês de abril o maior volume mensal da história no que diz respeito ao esmagamento de soja. Os dados são do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que calcula que no mês de abril o estado mato-grossense processou 882.800 toneladas, de soja no estado. Esse volume ficou 7% acima do que o estado processou em soja, esmagou no mês de março e destoou da tendência que vinha desenhando o esmagamento no estado no primeiro trimestre de 2017, quando apresentava quantidades mensais inferiores às dos 2 últimos anos. A intensificação desse volume de soja processado no mês de abril tem a ver com os contratos pré-fixados no ano passado para entregas entre abril e maio deste ano. Com isso, neste primeiro pedaço do mês de maio, a expectativa é de que o volume de esmagamento de soja no estado do Mato Grosso também fique bastante elevado. Falando no estado, vamos acompanhar como está o mercado da soja por lá. Acompanhe com a gente na sua tela, preço pago pela saca da oleaginosa nas últimas 2 semanas. A gente teve muita oscilação no câmbio nos últimos dias aqui no Brasil, o que impactou diretamente nos valores pagos pela soja em todo o país. No estado do Mato Grosso, no acumulado dos últimos 15 dias, a gente vê um recuo forte acontecendo, seguido por uma alta e uma volta da estabilidade nos preços. Vamos aos valores então. No dia 8 de maio, o preço praticado no estado era de R$ 56,50 na média. Já no dia 12, caía para R$ 55,50 e no dia 16, fechava R$ 54,25 a saca de 60 quilos. No dia 18 de maio, quinta-feira da semana passada, foi o dia em que foi tornada pública toda a situação da delação da JBS, que envolve o presidente Michel Temer. A delação, essas notícias saiu na quarta-feira, dia 17 de maio à noite, e na quinta-feira foi o dia em que o mercado explodiu. Dólar comercial subiu muito, teve a maior alta diária em 18 anos no país e com isso o preço da soja subiu também. Veja que do dia 16 de maio para 18 do mês, o valor salta da casa dos R$ 54 para R$ 57,50 no estado mato-grossense. Na data atual, 23 de maio, o mercado já recuperou um pouquinho da alta, voltando um pouco esse valor elevado da semana passada e agora negocia a saca da soja no estado a R$ 56,50, exatamente igual a 2 semanas atrás. O fator que influencia muito o mercado é o desempenho e o desenvolvimento das lavouras de soja nos Estados Unidos para a nova safra, a temporada 2017-2018. E o levantamento que foi apresentado ontem de acompanhamento de lavouras pelo Departamento de Agricultura norte-americano mostrou o seu desenvolvimento até o último domingo. E foi uma semana realmente de forte desenvolvimento para os norte-americanos, no qual aconteceu um avanço na área de plantio na ordem de 21 pontos percentuais. Se havia qualquer tipo de atraso em relação à soja dos Estados Unidos, esse atraso não existe mais, ele está totalmente igualado às condições que se tinham no último ano e também à média dos últimos 5 anos. Lembrando também que até esse último dia 21 de maio, os norte-americanos conseguiram chegar a 53% de plantio nas áreas e lembrando que nós temos, eles têm ali uma área maior na temporada 17-18 do que tinham nas temporadas anteriores para a soja. Vamos conferir então como é que ficou essa situação do plantio de soja nos Estados Unidos. Observe que aqui nós temos a data do dia 21 de maio, chegando a 53%. Esses 53% representam 21 pontos percentuais acima do que acontecia até o dia 14 de maio, portanto, uma semana antes. Ele fica exatamente igual aos números do último ano. No último ano, no dia 21 de maio de 2016, estava em 53%. A média dos últimos 5 anos, de 2012 a 2016, é de 52%, portanto, realmente desempenho para a temporada 17-18 vem com muita agilidade, vem com tranquilidade esse desempenho para os norte-americanos, considerando que a área é maior. Um outro dado importante fica por conta do que vem ocorrendo em relação à soja que vai emergindo.
Fortes avanços também para os norte-americanos. Aqui nós temos a situação do dia 21 de maio, chegando até 19%. Esse avanço de 19% representa aqui uma elevação de 11 pontos percentuais frente ao dia 14 de maio. Fica ligeiramente abaixo da mesma data no ano passado, quando 20% das áreas cultivadas já estavam emergindo. A média dos últimos 5 anos é de 21% e com isso fica 2 pontos percentuais acima do que vem acontecendo agora para as lavouras norte-americanas de soja. Mesmo assim, desenvolvimento de plantio vem com velocidade, vem muito bem, e a soja que vai emergir no desenvolvimento também vem com números bastante interessantes para os norte-americanos. E os Estados Unidos continuam registrando exportações de sojas aquecidas. Nessa última segunda-feira, o Departamento de Agricultura do país divulgou seu novo relatório de embarques semanais de soja, que mostra o volume de soja que foi embarcado em navios para ser vendido ao exterior. O mercado aguardava um volume entre 240 até 380 mil toneladas do produto. E os embarques ficaram sim dentro dessa expectativa, alcançando 348 mil toneladas e meia de soja. Com isso, os embarques de soja dos Estados Unidos até a data 18 de maio, referente à temporada 16-17, já soma mais de 50 milhões de toneladas. Vamos acompanhar os números na tela, então assim fica bem fácil de visualizar o quanto que as vendas nesse ano seguem muito mais aquecidas do que da temporada passada. Até a data 18 de maio de 2016, os norte-americanos haviam embarcado 43 milhões 410 mil toneladas do grão. Já nesta mesma data, em 2017, o volume ultrapassa as 50 milhões de toneladas, fechando no período 50 milhões 440 mil. E essa safra 2016-2017, que já é chamada pelos norte-americanos de safra velha, teve confirmação na manhã desta terça-feira de novas vendas avulsas para destinos não declarados. Vamos ver o volume então. Os dados foram divulgados hoje pelo Departamento de Agricultura norte-americano através da informação de exportadores privados. Aqui nós temos, destino não foi declarado por esses exportadores, volume de 126 mil toneladas ainda para a safra, entrega na safra 2016-2017, registrando, portanto, demanda mesmo com essa situação que nós tivemos no Brasil de uma forte evolução na comercialização da soja. Aliás, falar em soja Estados Unidos, a Bolsa de Chicago hoje ela veio operando com forte influência, principalmente do desenvolvimento do que vem acontecendo na safra norte-americana de soja, porque os dados já mostram um avanço forte no plantio, à frente do que acontecia, inclusive, no último ano, vem com 53%, como você já viu nessa edição do Agricultura BR. E apesar de ter algumas inseguranças em torno do desenvolvimento da safra, principalmente lá para o mês de julho, no qual é esperado uma estiagem, hoje nós tínhamos essa informação de bom desempenho neste momento para a soja, influenciando bastante o mercado, e soja devolvia o ganho dos últimos dias. É o que vem acontecendo agora, vai devolvendo principalmente os ganhos desta segunda-feira. Posição de julho veio com 9 dólares e 52 centes o bushel, com queda de 0,44%. Agosto, 9 dólares e 54 centes o bushel. O recuo é de 0,41% para a soja nessa posição. Setembro perde 0,39%, 9 dólares e 52 centes mais 25 o bushel. E novembro, queda de 0,44% a 9 dólares e 52 centes por bushel. Assim vem os negócios com soja em Chicago. Vamos saber mais então sobre essa expectativa de estiagem nos Estados Unidos lá para o mês de julho. Por enquanto, o clima tem se comportado de maneira favorável à safra que está sendo implantada, tem chovido até acima da média para essa época do ano. Mas a previsão para frente é de clima assim mais seco. Quem traz os detalhes é a Nadiara, da Somar Meteorologia. Olá, Nadiara, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Agora, na fase de plantio de grãos dos Estados Unidos, em alguns momentos o excesso de chuva foi um problema, até provocou replantio em algumas lavouras, especialmente de milho, mas mesmo assim o plantio tanto do milho como da soja está mais avançado do que o esperado para esta época do ano. Agora, para os próximos dias, tem previsão de mais chuva sobre o cinturão produtor de grãos. Essa chuva, em alguns momentos,
pode atrapalhar a finalização do plantio, mas não deve comprometer por muito tempo. Nesses próximos 5 dias, há expectativa de volumes de água que devem chegar até 30 milímetros em boa parte dos estados produtores. No segundo período, do dia 28 de maio a 2 de junho, continua chovendo em boa parte das áreas produtoras, mas é uma chuva de menor volume acumulado, então não impacta tanto nas atividades no campo. E no terceiro período, do dia 2 ao dia 7 de junho, mais uma vez tem previsão de chuva abrangente, só que com volumes menores, variando em torno de 15 milímetros em 5 dias. Por enquanto, para o mês de junho, são esperadas chuvas frequentes, com volumes significativos que devem manter o solo bastante encharcado e um bom desenvolvimento das lavouras, tanto de milho quanto da soja. Isso porque a gente vem com uma condição do Oceano Pacífico um pouco mais quente do que o normal, então isso garante melhores condições de umidade para o meio oeste americano. Agora, para o mês de julho, há uma expectativa de estiagem para alguns estados, principalmente mais ao norte do cinturão produtor de grãos. Alguns modelos vêm indicando essa chance. No entanto, nesses últimos períodos, os modelos têm indicado chuva abaixo do que vem ocorrendo. Então, a gente vai continuar monitorando, porque se continuar essa tendência de chuvas acima do que vem sendo previsto, por enquanto, então, diminui essas chances de estiagens durante a safra americana. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E começou nesta terça-feira em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, um importante simpósio para a pecuária de corte. É o Confinar 2017. E durante esse evento se discute e se fala muito a respeito das questões técnicas, de como fazer, como ter melhores resultados, os custos e principalmente a comercialização desses animais. Isso acontece exatamente no momento bastante conturbado da pecuária nacional, por conta das situações que foram deflagradas a partir das delações da JBS e que para muita gente que atua no mercado, pode conter um pouco a situação de intenção de confinamento no país. Vamos falar com o Jorge Zaidan agora. O Zaidan está no Confinar, aqui em Campo Grande, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. Jorge Zaidan, é um evento importante para o Mato Grosso do Sul, para o Brasil, e acontece exatamente num momento bem conturbado para a pecuária nacional. Boa tarde, Zaidan. Muito boa tarde, Fabiano, Juliana. De fato, é um dos eventos mais importantes do setor de confinamento do Brasil, esse Confinar 2017, que acontece no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande. E nesse momento de muita conturbação, estilhaços por todos os lados, a bomba que caiu na última semana, na última quarta-feira, com a delação premiada da JBS, deixando resquícios para todos os mercados, e inclusive para o mercado pecuário. Mexeu com toda a economia do país, mexeu com a Bolsa de Valores, mexeu com as ações da própria empresa, a JBS, que perdeu somente ontem 1/3 do seu valor de mercado, enfim. E aqui o que se pergunta e o que se discute, Fabiano, em qualquer roda que a gente visita aqui nesse Confinar, é exatamente isso. O que vai ser da pecuária de corte daqui para frente? O que vai sobrar depois de tudo isso? Nós estamos com uma fumaça bem espessa e não se consegue enxergar à frente. Portanto, é um tempo de indecisões, de indefinições. E o que a gente tem ouvido também, felizmente, é que há pessoas, como a que está comigo aqui, o Rodrigo Albuquerque, que é consultor de mercados, ele é autor do blog Notícias do Front, que tem sempre tranquilizado as pessoas. Rodrigo, num momento como esse, precisando de milho, precisando confinar o gado, o que você diria para o produtor rural, não só o pecuarista, mas o produtor rural brasileiro? Muito bom. Em primeiro lugar, muito boa tarde, uma satisfação estar falando com o pessoal aí da Agricultura BR. A gente sempre acompanha vocês, um pouco de longe, o pessoal de casa também que está nos assistindo. Eu costumo dizer o seguinte, imagina, você disse muito bem na abertura, né? Imagina você tá com uma cortina de fumaça à sua frente, ouvindo tiro para todo lado, cheiro de pólvora e balas zunindo na sua cabeça para aqui e para ali. A pior coisa a se fazer nesse momento é você levantar e se mexer. Então a primeira coisa é ter calma, né? Ter calma, ter discernimento no que você está fazendo, sem tomar posições muito arriscadas nesse momento. Por quê? Justamente porque há essa cortina de fumaça,
a gente ainda não sabe a extensão das consequências do que foi externado, né? E a gente não tem muita dúvida de que há ainda mais coisa para aparecer. Eu não tenho dúvida nenhuma que o que a gente tem conhecimento talvez seja a ponta do iceberg. A gente precisa entender o que tem para vir à tona. Então, as pessoas me perguntam muito, Rodrigo, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pensar no que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer? Eu diria para você que está em casa, depois de ter calma, né? Esse é o primeiro passo, tá bala para todo lado, vamos ficar quietinho, a posição mais arriscada é se mexer, né? Então, a hora que a fumaça começar a clarear, você não precisa pensar no que você vai fazer. Por quê? Você tem que continuar simplesmente fazendo o que você desenhou como estratégia para o ano de 2017. Então, você já deve ter uma estratégia. Qual época do ano você ia tirar seus animais do pasto? Qual época do ano você ia tirar os seus animais, levar os seus animais para o confinamento? Tudo isso você deve continuar fazendo, porém com muito mais assertividade, com muito mais precaução. Então, a hora que você começar a enxergar, então, primeiro momento, deixa a fumaça baixar. A partir desse momento, nós não vamos pensar no que a gente vai fazer, porque isso a gente já pensou lá atrás. O que a gente vai pensar é em ter mais seletividade do que a gente tinha planejado. O que a gente tem que pensar nesse momento é o que não fazer, ou seja, é não ficar desesperado, não entrar em pânico e tentar traçar ações, se você ainda não executou, de controlar a sua exposição ao risco. Então, acho que essa é a receita para esse momento, né? Os números, Rodrigo, de mercado, quantas cabeças deverão ser confinadas, quanto de milho deverá ser empregado na alimentação do gado, ainda estão indefinidos também em função de tudo isso. Parece uma brincadeira, né? A gente está justamente no mês de maio, na época de definição crucial para os animais do segundo giro. Vamos falar um pouquinho em número. Eu gosto de falar muito em cenários, em tendências. Os números a gente tem um pouco de dificuldade no Brasil, né? Mas vamos falar um pouquinho disso. O que a gente está percebendo? Um retardo muito grande dos animais de confinamento do primeiro giro. Aqueles animais que deveriam ser abatidos após terem sido tratados no coxo por 90 dias, lá no final de junho, final de julho, final de agosto até meados de setembro. Eu acabei de falar com um amigo meu que trabalha com rastreamento animal. Houve uma queda de 41% no volume de vendas de brincos dessa determinada empresa em comparação ao ano passado. Ou seja, nos números dessa empresa, e é uma empresa bastante importante no Brasil, 41% a menos de animais confinados agora no primeiro giro, que deveriam estar saindo entre os meses de maio até os meses de agosto e setembro. É onde a gente imagina que em algum momento possa haver um estresse de animais ofertados, um estresse de redução. Por que às vezes esse estresse pode não ser tão forte? Porque a gente tem uma expectativa de início de trato de animais a pasto, cujo número é pouco conhecido no Brasil, o famoso semi-confinamento. Então, a gente não tem ideia de quantos animais são tratados, porque essas operações elas são em pequeno número de animais em um grande número de fazendas. E com a expectativa e já a realidade de um milho mais em conta em relação à arroba, é possível que a gente inicie uma hora de suplementação. Por quê? Com essa turbulência do mercado, o sujeito que estava com animais para entregar em meados de maio, final de maio ou junho, ele pode optar por continuar a suplementar esses animais, a pastagem vai entrar num período de menor condição de suporte, porém o milho entraria ajudando a postergar essa data de entrega. Eu gostaria que isso não acontecesse, eu acho que isso vai acontecer, só gostaria que isso não vamos falar assim, ocorresse concomitantemente com a entrada dos animais, com o início da saída dos animais de coxo, coisa que eu não acho que vai acontecer. Então, acredito que a gente, em algum momento, entre final de julho, meados de agosto, a gente pode ter uma melhora de preço, uma maior procura de animais. É possível, né? Bom, eu tenho ainda muitas questões a perguntar ao Rodrigo Albuquerque aqui. Eu vou passar a bola para o Fabiano ou a Juliana, que estão no estúdio, que eles têm uma pergunta a fazer para o Rodrigo. Pode fazer a pergunta e eu transmito para o nosso convidado aqui, Fabiano, Juliana.
Tá certo, Zaidan. Bom, eu e a Juliana estávamos conversando aqui a respeito das questões ligadas ao sistema do agronegócio como um todo, Jorge. E o que acontece? Nós temos as cadeias produtivas, os complexos agroindustriais, intimamente ligados. E como o Rodrigo disse há pouco, nós estamos num momento crucial. Esse momento crucial que nós estamos vivendo agora, ele representa o seguinte: exame na vacada, exame de toque, vai ter muita fêmea que vai ser desprezada, que vai para gancho agora porque não é produtiva, e principalmente é o momento de aquisição de insumos, de aquisição de boi magro para o fator de confinamento. E o produtor, alguns pecuaristas estão neste momento aí com uma certa preocupação em seguir ou conter aqueles investimentos que foram planejados inicialmente. Como que o Rodrigo ele interpreta esse momento, que aconteceu exatamente em um mês que é crucial? Pois é, vamos passar então a pergunta já para o Rodrigo. Diga aí, Rodrigo, por favor. Acho que não tem hora boa para a turbulência acontecer, né? Mas talvez tenha uma hora, vamos falar assim, menos ruim. Imagina que todo esse problema de mercado estivesse acontecendo em outubro, quando os animais já estivessem no período de confinamento, já estivessem no final, né? Você teria que entregar para quem? A empresa vai continuar abatendo ou não vai? Então, acho que seria pior. Então, assim, eu entendo o que foi comentado aí no estúdio, é exatamente o que está acontecendo. A gente está em final de estação de monta. Existe agora a expectativa de animais, de fêmeas entrarem, né, na oferta, e a gente estava até então com uma quantidade de fêmeas, a gente teve uma quantidade grande de fêmeas ofertadas no começo do ano, depois lá por meados de março, abril, e isso se persiste até hoje, isso diminuiu, e existe a expectativa de que aumente. Então, não tenha dúvida, a perspectiva é de pressão para o mercado nas próximas semanas, nas próximas quinzenas. Então, a recomendação que a gente fala para o pecuarista é o seguinte: se você puder postergar um pouco, sair do olho do furacão, que a gente entende que seja o final de maio até meados de junho, e é difícil aqui precisar exatamente uma data, uma semana, né? Mas esse período entre final de maio e meados de junho pode aumentar um pouco a oferta de fêmeas, o capim está diminuindo qualidade, e existem essas turbulências até para quem vender. Então, se você tiver como sair desse período e levar essa oferta para julho ou até agosto, é uma recomendação. Sobre comprar insumos, eu gosto muito de trabalhar com a expectativa de médias históricas. Então, por exemplo, falando especificamente do milho, se a gente analisar os últimos 15 anos, em média, uma arroba, você compra 3,75 sacas de milho com uma arroba. São números do Rogério Goulart da Carta Pecuária. A gente tem observado que o mercado, antes dessa turbulência, estava girando muito próximo a 5 sacas de milho por arroba. E se a gente olhasse o mercado futuro do milho e o mercado futuro da arroba, você estava entre 5 e 5,15. No meu caso, eu já exerci essa relação. Ou seja, eu já me posicionei em relação ao milho, mesmo que o milho possa cair um pouco mais, né? Pode cair, a safrinha está vindo. Mas se a gente olhar a evolução dos preços do mercado futuro do milho, essa queda parece que já está desgastada. E se de repente a gente entrar num cenário de dólar mais alto, em que pese seja difícil, até a competição do milho com a soja nesse momento, começar a ter uma saída grande de milho no mercado, mas as cotações podem reagir. Então eu diria que eu exerceria, é a hora se você não comprar o físico do milho, que foi o que eu fiz, eu não comprei físico, mas você pode entrar na bolsa e comprar uma call de milho. Então eu recomendaria para o pecuarista isso, comprar o seguro da alta. Então, se a relação de troca já está num valor bom, você está inseguro em comprar o estoque físico de milho, você pode fazer o seguro na bolsa, comprar um seguro, que é um papel, né, que se por um acaso você tomar a decisão de não levar os animais no confinamento, você não vai ter um mico de ter, às vezes, um produto que você não vai ter uso. Né? Então, essa é uma saída que eu fiz, por exemplo, para mim. Eu não comprei o milho do confinamento, mas eu já comprei todas as opções de compra, no caso as chamadas calls, na bolsa, para que se o milho explodir de preço, eu vou ter um saldo positivo na bolsa, eu vou pagar o cereal mais caro, mas o que eu vou ter de lucro na bolsa vai me deixar o milho no valor que ele está hoje. Isso é a minha recomendação. Bom,
Mudando um pouco de assunto, o pecuarista está um pouco reticente para entregar o seu gado gordo para a JBS, em função de todos esses problemas, principalmente porque ele não quer receber a prazo. E agora a incerteza em definição se vai receber ou não pela mercadoria que entregou. A indústria, o varejo também pode fazer esse tipo de retaliação. Hoje eu ouvi alguma coisa parecida com isso. Ô Rodrigo, o que você pensa? O que a gente observa? Sim, pode. Quando você observa empresas grandes, os mega hipermercados, empresas que não são até só nacionais, são multinacionais, eles têm código de conduta, código de compliance também nas compras. Então, eles não podem se relacionar com empresas declaradamente sem conduta ética. Então, pode existir esse risco, ainda é cedo para a gente falar que isso vai existir, isso pode existir. Agora, existe um alto nível de especulação no mercado. E também existe um alto nível de interesse comercial. Então, às vezes, a empresa não vai deixar de comprar, mas vai fazer essa pressão justamente para comprar mais barato. E isso deve bagunçar um pouquinho as balizas. Por isso, a precaução, melhor dizendo, na hora de fazer negócio nesse momento. Vender à vista é o melhor caminho nesse momento. Bom, quero agradecer aqui ao Rodrigo Albuquerque, que é consultor de mercados, autor do blog Notícias do Front. Muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, tentando trabalhar nesse mercado da forma mais segura. Fabiano, Juliana. Obrigado, Zaidan. E o Rodrigo pontuou aqui uma coisa bem importante, Zaidan, depois você comenta com ele. Todos os levantamentos da Agricultura BR mostram uma contenção na queda do valor do milho durante o mês de maio, comparado aos meses anteriores nesse ano de 2017. Obrigado pela participação, Zaidan, e também Rodrigo Albuquerque. O evento Confinar segue durante todo o dia de hoje e também nesta próxima quarta-feira. E por aqui a gente vai fazer um rápido intervalo. A seguir, você vai ver que o estado do Mato Grosso deu início à sua colheita do milho safrinha. Ainda hoje, você vai saber como é que vem as questões ligadas à comercialização de soja aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. A Agricultura BR começa esse bloco trazendo os destaques para a moeda norte-americana, o dólar que recua no Brasil nesta terça-feira. Vamos saber como é que vem o câmbio nesse momento. Temos aqui o câmbio caindo 0,39%, vem a R$ 3,26, mais 5. Neste momento é queda para o dólar comercial nesta terça-feira. O Mato Grosso deu início à colheita da sua segunda safra de milho. As primeiras atividades foram registradas nas regiões Centro-Sul, Médio, Norte e Nordeste do estado e começaram na semana passada. No ano passado, é bem nessa época do ano mesmo que as atividades de colheita do milho safrinha começaram no estado do Mato Grosso. De acordo com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, até o dia 19 de maio, ou seja, última sexta-feira, 0,25% da área total plantada já havia sido colhida. Lembrando que o estado cultivou 7.800.000 hectares com milho na segunda safra. Ao que tudo indica, essa vai ser a maior safra de segunda safra de milho do estado mato-grossense. A produtividade média é bem elevada e com isso a produção deve alcançar um volume histórico. Veja comigo na sua tela a última projeção do IMEA para essa safra no estado. A produtividade média deve ficar em 98,8 sacas por hectare, o que deve render uma produção de 28.090.000 toneladas. A Agricultura BR destaca agora essa recuperação que nós estávamos comentando aqui no programa em torno do valor da saca de milho. O mês de maio apresenta uma certa resistência mais forte em torno das quedas que vinham ocorrendo durante o acumulado do ano e se considerar apenas o mês de maio, há inclusive ganhos. Vamos ver como é que vem o milho na média nacional, considerando os principais estados produtores. Você vai ver que houve elevação para os valores praticados. Nos últimos 15 dias, assim veio o desempenho do milho. No dia 8 de maio, o valor de R$ 22,83 a saca de 60 quilos. No dia
dia 12, esse valor recuava a R$ 22,77. No dia 15, vinha para R$ 22,66. No dia 19, já com todos os efeitos, que acaba trazendo algum efeito também em torno às delações da JBS, em torno do mercado do milho também, esse valor subia para R$ 23,05 e vem mantendo esse valor. Com isso, esses R$ 23,05 por saca de 60 quilos na média nacional, temos aí uma elevação na casa de 0,96% para a saca de milho no acumulado de 15 dias. Nos portos do Brasil, o preço pago pela saca do milho também registra uma alta ainda mais significativa nessas últimas 2 semanas. No porto de Paranaguá, a alta em 15 dias é de 3,45%. Veja comigo na sua tela os valores pagos na média pela saca do cereal. No dia 8 de maio, o valor era de R$ 29,00 a saca. E este patamar se manteve assim até o dia 16 do mês, quando na semana passada sofreu influência de todo o turbilhão que causou a alta do dólar, favorecendo, portanto, os negócios com milho no Brasil. A semana encerrava no dia 19, sexta-feira, com a saca do cereal negociada a R$ 30,00 no porto de Paranaguá. Na data atual, 23 de maio, preço mantém o mesmo, R$ 30,00 a saca, registrando ganhos, portanto, de quase 3,5% em 2 semanas. Alta também superior a 3% no Porto de Santos nos últimos 15 dias. É o que você confere conosco agora. Você tem aqui o acumulado desse período. No dia 8 de maio, R$ 29,50. Valor que vinha sendo mantido na média até o último dia 17. Já no dia 19, na última sexta-feira, sobe para R$ 30,50 no Porto de Santos. E nesta terça-feira, dia 23, vem mantendo também o mesmo valor. Alta de 3,39% para a média do preço do milho. Vamos agora acompanhar como está sendo negociado o milho para entrega futura aqui no Brasil. É o milho negociado na Bolsa de São Paulo que a gente dá uma olhadinha agora. Veja que os contratos hoje, os de 2017, vêm operando com baixa. A posição de setembro tem 4.050 contratos negociados a R$ 27,28 a saca. Essa posição perde hoje 1,69% em relação ao último fechamento. A gente lembra que a posição de setembro é uma daquelas onde há negócios acontecendo diariamente de maneira obrigatória. Algumas empresas ligadas ao setor são selecionadas pela Bolsa de São Paulo para operar diariamente neste mercado para trazer alguma referência para o setor. Portanto, setembro é a que tem o maior volume de contratos por conta disso. O milho negociado para entrega em novembro também opera com baixa hoje de 0,46%. Cada saca vem cotada a R$ 28,00. E o milho para entrega em janeiro do ano que vem a R$ 29,85, com apenas 200 contratos, registrando leve alta de 0,10%. Por aqui falamos a respeito do desenvolvimento da safra norte-americana 2017-2018. Nesta última segunda-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou seu relatório de acompanhamento de lavouras, que apontou que a área cultivada chega a 84%, em linha com aquilo que acontecia no último ano. Já a área que está emergindo com milho atingiu 54%, há avanços, mostrando também que os atrasos que vinham principalmente sobre a lavoura de milho dos Estados Unidos, hoje são muito menores, quase que inexistentes no comparativo com a temporada 2016-2017. Vamos aos dados então, mostrando primeiro o que foi cultivado com milho nos Estados Unidos. Até o dia 21 de maio de 2017 são 84%. Observe que ao compararmos com a mesma data do último ano, ela vem exatamente igual. A média dos últimos 5 anos é de 85%, portanto, vem em linha a temporada 2017-2018 em relação ao cultivo do milho nos Estados Unidos. As áreas que estão emergindo nos Estados Unidos, elas sim apresentam algum tipo de atraso. Ela vem com cerca de 4 pontos percentuais abaixo daquilo que tinha sido atingido no último ano e também na média dos últimos 5 anos. Isso ocorre principalmente por conta daquelas tempestades que aconteceram nos Estados Unidos. Do Texas até Illinois tivemos tempestades, até neve. Vamos ver agora como é que vem os dados. Observe que até o dia 21 de maio de 2017, 54% das áreas com milho já estavam emergindo. Na mesma data, no último ano, chegava a 58%, 4 pontos percentuais abaixo, portanto,
daquilo que ocorria no ano passado. Considerando as temporadas de 2012 até 2016, nós temos 55% de média. Na média, vem bastante firme a situação de desenvolvimento de milho nos Estados Unidos. Portanto, neste momento, bom desempenho tanto para a soja quanto também para o milho, como você viu agora. Vamos saber então como que o milho é negociado agora na Bolsa de Chicago. Lembrando que ainda falando sobre o clima nos Estados Unidos, há expectativa de estiagem por lá no mês de julho. Vamos ver então como que o cereal vale agora. Ainda assim, o mercado vem operando com baixa. O milho cai mais de 1% neste momento na Bolsa de Chicago. A posição de julho, que é agora de mais curto prazo, tem queda de 1,13% e negocia o bushel do cereal a $3,70 mais 75. O milho para entrega em setembro vem a $3,78 mais 25, com queda de 1,11%. E os negócios para dezembro a $3,88 mais 50, queda também superior a 1%. Todos os negócios vêm operando próximos à cotação mínima do dia. O frio sobre o centro-sul do Brasil tem aumentado durante as últimas semanas, mas ainda bem, não houve nenhum tipo de geada atingindo as áreas de produção. Para falar a respeito deste assunto e as expectativas para os próximos períodos, a Nadiara Pereira nos mostra como é que fica o clima para esta região brasileira. Há alguns meses, as previsões vinham indicando um risco de frio intenso para o final do mês de maio. Por enquanto, essa previsão não vem se confirmando. Há risco, sim, para declínio das temperaturas nesses próximos dias, mas não a ponto de trazer danos, especialmente para a cultura do milho, segundo a safra, que seria mais afetada. Para esses próximos dias, há previsão de madrugadas frias aqui entre o sul e o sudeste, mas as temperaturas mais baixas devem ser registradas nas regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Ainda assim, a temperatura fica pouco abaixo dos 7 graus, então não gera risco para geadas intensas e generalizadas. Durante o segundo período, a temperatura cai um pouco mais no sul do Brasil, mas ainda assim a gente observa temperaturas variando entre 8, 7, 10 graus e essa temperatura gera baixo risco para geada, então não deve afetar a produção agrícola. E até pelo menos no terceiro período, a gente observa que a temperatura cai um pouquinho mais. A mínima chega em torno de 5 graus e se chegar a valores um pouco mais baixos, pode até trazer geadas pontuais, mas principalmente para regiões serranas. No interior da região sul, do sudeste e do centro-oeste, a temperatura cai um pouco mais, o que já é normal para o início do mês de junho, mas ainda assim o risco é baixo para a ocorrência de geadas. Por enquanto que a gente vem acompanhando as expectativas para os próximos meses, o risco para geadas aumenta especialmente entre os meses de julho e também agosto, especialmente na primeira quinzena do mês de agosto. Mas ainda assim, essas ondas de frio não chegam com muita intensidade, especialmente sobre o sudeste, então o risco, por enquanto, é baixo para geadas nas áreas produtoras de café e quanto ao sul do Brasil, devem ocorrer sim alguns episódios, algo que é normal para a época do ano. No inverno, costuma ser bastante frio, com ondas de frio que devem trazer geadas, especialmente no decorrer de julho e início de agosto, mas essas geadas não devem afetar a produção agrícola, porque principalmente as culturas de inverno já estão acostumadas com esse frio e estarão na fase de desenvolvimento. Só um frio mais tardio é que pode trazer danos, especialmente para as lavouras de trigo. Mas, por enquanto, os modelos meteorológicos ainda não indicam esse risco de frio tardio para as lavouras, especialmente lavouras gaúchas. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E no próximo bloco, o assunto é trigo e também café. Você vai ver quais são os últimos números projetados para a safra paranaense do café. Vai ver também como é que estão os embarques de café aqui do Brasil. Totalizaram 1.480.000 sacas na parcial do mês de maio, restando 8 dias úteis. Nós vamos para o intervalo e voltamos com essas e outras informações. Estamos
Estamos de volta para falar agora sobre o mercado do trigo no Brasil. O plantio da nova safra do cereal já está em andamento no Paraná e também no Rio Grande do Sul, os dois maiores estados produtores deste produto aqui no país. A expectativa é de redução na área plantada já pelo terceiro ano seguido, pelo menos. Isso acontece devido aos altos custos de produção e também devido ao valor que o produtor recebe de volta pelo seu empenho, pela sua produção, que é considerado baixo, portanto, não remunerador. Vamos aos valores, então, pagos pelo cereal, para você de casa acompanhar como que eles vêm sendo praticados em ambos os estados. A gente começa no estado paranaense, que na última quinta-feira, veja só, registrava uma alta forte no dia 18 de maio, fechando o dia R$ 616,93 pela tonelada do trigo tipo pão ou melhorador. Sexta-feira passada, caiu com força para R$ 612 e esta semana abriu com uma nova queda, fechando a segunda-feira, dia 22 de maio, a R$ 608,79. Mudando a tela, trazemos agora o Rio Grande do Sul, onde há uma oscilação também acontecendo, mas de maneira diferente. Os mercados estaduais do trigo operam de maneira independente mesmo, devido à demanda e também oferta do produto em cada uma das localidades. No estado do Rio Grande do Sul, a semana passada encerrou com alta, com o valor da cotação do trigo tipo brando a R$ 530,20 no dia 19 de maio. Esta semana, no entanto, já abre com baixa, valores a R$ 524,46 a tonelada. Destaque agora para o trigo negociado na Bolsa de Chicago. Hoje nós estamos tendo a soja e o milho recuando. Eu lembro que nós tivemos nesta última segunda-feira petróleo subindo, isso ajudava o milho, ajudava a soja por conta do óleo de soja, o complexo inteiro subia e isso ajudava a puxar o trigo para cima. Hoje nós temos uma movimentação contrária por conta do petróleo, que já não vem naquela alta desta última segunda-feira, e também os bons resultados de acompanhamento de lavouras para soja, milho e trigo também. Vamos ver os dados então. Temos aqui trigo recuando, que era a situação bastante previsível. Posição de julho com queda de 0,51% a $4,32 o bushel. Setembro, recuo de 0,39%, $4,46 o bushel. Dezembro, vem com recuo de 0,26% a $4,68 por bushel. São os negócios com trigo na Bolsa Norte-Americana. Destaque agora para os embarques de milho dos Estados Unidos, os embarques aqui do Brasil em relação ao café brasileiro. Nós chamamos atenção aqui para os números que foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior durante esta última segunda-feira, trazendo a totalização do acumulado do mês de maio, restando 8 dias úteis. São 1.480.000 sacas de café que foram embarcadas. Um outro detalhe importante é em relação ao volume de café que o Brasil vem embarcando desde o último mês de abril. Essa queda no volume do mês de abril, ela deve trazer impactos diretos sobre os estoques internacionais, principalmente estoques internacionais dos Estados Unidos. Os estoques de café estão muito cheios, chegaram a trazer uma divulgação que mostrava estoque de café para os norte-americanos o maior desde 1994 e nós temos agora o Brasil vendendo menos café. Os embarques estão sendo menores e isso deve surtir efeito em curto e médio prazo em relação aos valores praticados na Bolsa de Nova York. Vamos ver então como é que ficaram os embarques de café aqui do país. Observe que aqui nós trazemos os destaques para maio de 2016, quando foram embarcados no mês inteiro 2.160.000 sacas. Em abril deste ano, 1.920.000 sacas. Abril já apresentava resultado mais baixo em relação ao acumulado do ano e também abril do último ano. Maio de 2017 vem com 1.480.000 sacas embarcadas, com o número de dias que restam, 8 dias úteis, dificilmente vamos ter igualar ao último ano os dados para o ano de 2017. Vamos ver agora como é que ficou o faturamento, então. Faturamento para os embarques de café pelas tradings que operam no país. Em maio de 2016, foram 314.160.000 dólares que foram faturados no mês inteiro. Abril de 2017 fica em 329.800.000
mil dólares. Até o momento, maio de 2017 registra 250 milhões e 100 mil dólares em relação aos valores que foram faturados no acumulado com o café exportado. Olha só, quando pensamos no valor internacional do café, principalmente agora no ano de 2017, precisamos considerar duas situações. Primeiro, os valores da saca em dólar para o mês de maio de 2017 são superiores a maio de 2016, ligeiramente superiores, mas vem apresentando queda mês a mês durante esse ano de 2017. Quando nós mostrarmos aqui, você vai ver que maio tem queda em relação a abril. Pode trazer aqui na tela, nós temos maio de 2016 com valor bem abaixo, 145 dólares e 10 centes por saca, abril de 2017, 171 dólares por saca e agora maio de 2017 com queda, 168 dólares e 60 centes. Aqui, maio de 2017 vem sempre na cor vermelha, porque esses dados ainda não estão fechados, eles fecham no final do mês de maio e aí sim, no começo do mês de junho, vamos saber como é que ficaram então os dados de embarques do Brasil. Vamos saber agora dos preços do café no mercado físico nacional. A gente começa falando sobre a variedade Conilon, ou também chamada de Robusta, que neste mês de maio tem registrado ganhos. Veja comigo na sua tela como estão os preços nos últimos dias, de acordo com o CPEA, em apuração feita no estado capixaba, o Espírito Santo. Veja que nesta última segunda-feira, 22 de maio, um novo ganho foi anotado. O valor da saca de 60 quilos foi para R$ 413,65. Vale a gente lembrar que o setor do café Conilon aqui no Brasil sentiu nas últimas semanas todo o embate a respeito da importação do grão do Vietnã, que foi, por fim, aprovada pelo governo federal. Mas, mesmo assim, o mercado, veja só, vem reagindo positivamente. Os valores seguem operando em alta em boa parte deste mês de maio e agora já registram ganhos de 5,77% desde o fechamento de abril. Vamos saber como é que vem a referência para o café Robusta, negociação na Bolsa de Londres. Lembrando, falava agora há pouco de estoques, né? Principalmente estoques do café arábica em Nova York. Os estoques também de café Robusta continuam aumentando em Londres e isso tem trazido algumas pressões em relação aos valores. Tanto é que essas pressões existem que os negócios estão abaixo de 2 mil dólares já tem alguns dias, já tem algumas semanas que nós temos aí os negócios de referência com café Robusta abaixo de 2 mil dólares. Posição de julho vem com queda de 0,46% a 1.934 dólares a tonelada. Setembro, recuo de 0,61% com 1.956 dólares por tonelada. A última posição lançada é a de novembro, com alta de 0,61%, 1.964 dólares a tonelada. Apesar dos ganhos de hoje, é perceptível que os valores são menores do que nós tínhamos no último mês e durante todo o acumulado do ano de 2017. O destaque agora é para o café arábica e a produção no estado paranaense, o quarto maior produtor dessa variedade aqui no Brasil. A Secretaria de Agricultura do Estado divulgou na última semana o segundo levantamento da safra de café do estado do Paraná. E como nesta fase do ciclo os frutos já estão em plena formação e também na fase de maturação, foi possível calcular com mais consistência a expectativa de colheita para a atual temporada. A previsão é de que este ano a safra fique entre 10% a 22% acima do que o estado produziu no ano passado. Lembrando que o ano de 2017 é para o estado do Paraná ano de bienalidade positiva para a cultura do arábica, enquanto na maior parte do Brasil é de bienalidade negativa. Essa situação é uma característica natural da variedade arábica aqui no país, que alterna entre um ano de boa produtividade e um ano de baixa. 2017 é de alta para o Paraná, por isso a safra esse ano deve ser maior. Veja que, de acordo com os dados da Secretaria de Agricultura do Estado, em 2016 eles colheram 1.090.000 sacas de 60 quilos do grão. Para 2017, a expectativa
varia entre 1.200.000 sacas para até 1.330.000, melhor em 10% ou até 22%. As chuvas nessa safra foram regulares, em bom volume, e as temperaturas também ficaram dentro da normalidade, favorecendo assim o bom desenvolvimento das lavouras e a granação dos frutos. A colheita por lá já teve início e, segundo a Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, a condição dos cafezais é positiva. A atenção agora deve se dar às boas práticas de colheita, de secagem e armazenamento dos grãos por parte dos produtores e sua equipe, para garantir, portanto, a qualidade desse fruto que foi produzido e também garantir uma melhor rentabilidade. Vamos aos valores do arábica, então, pagos no mercado físico nacional, tomando como base agora o estado de São Paulo. Veja comigo na sua tela o que mostra a apuração do CPEA. Sexta-feira passada, valor de R$ 457,95 foi anotado e essa semana, nova queda registrada. Valor fechou a segunda-feira, no dia 22, a R$ 454,86 pela saca de 60 quilos do grão tipo 6, classificação bebida dura para melhor. No acumulado deste mês de maio, o valor do café arábica no estado de São Paulo registra perdas em relação ao mês passado. A queda no acumulado do mês é de 0,62%. Vamos ver os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York agora, destaque da Agricultura BR, você acompanha comigo, nova queda. Nós temos aqui a posição de julho com recuo de 0,15%, $1 30 centes mais 40 libra-peso. Setembro, recuo de 0,11%, $1 32 centes por libra-peso. E dezembro, perdendo também 0,14%, negócios a $1 36 centes a libra-peso. E no próximo bloco a gente fala um pouquinho a respeito do setor de árvores plantadas aqui no Brasil. Você vai ver como que foi o desempenho do Brasil em relação à celulose. Você vai aproveitar esse tempo que nós vamos para o intervalo comercial para participar do programa e acompanhar mais de perto o que vem acontecendo. Você pode mandar a sua opinião sobre todas aquelas questões que envolvem diretamente o agronegócio, as delações da JBS, como é que isso está influenciando o mercado de grãos, mercado também do boi gordo. É simples, mande sua mensagem para o 67 99656 2266. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Imperdível. Está chegando o sexto leilão virtual Reprodutores Cenepol 3G. 60 touros Cenepol avaliados pelo Instituto de Zootecnia de Sertãozinho, São Paulo. Prontos para compor os plantéis mais exigentes do país, frutos de um trabalho desenvolvido com pressão de seleção e com as mais modernas técnicas de avaliação. Eficiência a toda prova. Dia 24 de maio às 20h30, na Fazenda Santa Inês, em Barreto, São Paulo, durante o Cenepol 3G Weekend. Cadastros e lances, Central Leilões e Programa Leilões. Transmissão Canal do Boi. Chegou o momento mais esperado do ano. De 24 a 28 de maio, a Cenepol 3G realiza o maior evento da raça, Cenepol 3G Weekend, e traz para o quarto leilão virtual embriões Cenepol 3G e convidados pacotes especiais de embriões de doadoras consagradas à raça. Sementes para o futuro. O melhor do Cenepol disponível para o seu plantel. Dia 25 de maio às 20h30, na Fazenda Santa Inês, em Barreto, São Paulo. Cadastros e lances Central Leilões e Programa Leilões. Transmissão Canal do Boi. Vem aí o evento mais aguardado do ano, Cenepol 3G Weekend. Com uma seleção baseada em excelência, a 3G abre suas porteiras para a realização do quarto leilão Estrela Cenepol 3G e convidados. Serão ofertadas doadoras Elite, avaliadas e selecionadas, com alta qualidade genética, retiradas das reservas de grandes criatórios da raça. Oportunidade imperdível. Dia 26 de maio às 20h30, na Fazenda Santa Inês, em Barreto, São Paulo. Cadastros e lances Central Leilões e Programa Leilões. Transmissão Canal do Boi.
55 anos de seleção Nelore-Zan no Trio Bom Sucesso 2017. Dias 27 e 28 de maio. Sábado, oferta de 140 touros com avaliação. Destaque para a venda de 50% do imã. Consagrado Touro de Central. Domingo, 100 matrizes prenhes com uma oferta especial de 10 doadoras da seleção Bom Sucesso. Realização Bom Sucesso Nelore-Zan Central Leilões. Transmissão Canal do Boi. Mais informações pelo telefone ou catálogo online. triobonsucesso.com.br. O setor de árvores plantadas do Brasil continua registrando ganhos no seu desempenho. Em relação à celulose, que é um dos produtos fabricados a partir da árvore plantada, o valor agregado é o mais alto. De acordo com a indústria de árvores do Brasil, o desempenho em relação à produção e às exportações de celulose feitas pelo país no primeiro trimestre de 2017 registram ganhos em relação ao mesmo período do ano passado. Vamos acompanhar os números então. Veja aqui no período de 2016, em relação à produção, foram produzidas no país 4.550.000 toneladas de celulose. Já no mesmo período, em 2017, entre janeiro a março, o Brasil fabricou 4.690.000 toneladas do produto. Foi um incremento de 3% do primeiro trimestre de 2016 para o mesmo período em 2017. Nas colunas em cor vermelho, você acompanha as exportações do país do produto, enquanto no primeiro trimestre do ano passado foram enviadas ao exterior 3.150.000 toneladas. No mesmo período, em 2017, foram 3.330.000, um aumento de 5,5% nas exportações de celulose do Brasil. Brasil, que é um dos maiores produtores de celulose do mundo. A China continua sendo o principal comprador da celulose do Brasil. Nesse primeiro trimestre do ano, comprou 44% de tudo que foi vendido. E muitos produtores estão na fase de colheita da segunda safra de feijão. A Nadiara Pereira nos mostra agora como é que fica a previsão do tempo para os próximos períodos para quem está trabalhando no campo. Agora, para os próximos períodos, a expectativa é que a chuva diminua sobre boa parte do interior do país, algo que é normal para esta época do ano. Mas, enquanto isso, tem previsão de chuva forte no sul do país. Tem previsão para volumes acima de 70 milímetros entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná até o próximo final de semana. Essa chuva já começa a ganhar intensidade a partir desta terça-feira. E essa chuva pode impactar naquelas áreas que estão efetuando a colheita do feijão, porque é uma chuva mais frequente e volumosa. Então, deixa o tempo mais fechado, com muita umidade. Isso acaba atrapalhando tanto a colheita como também a secagem dos grãos. Agora, aqui sobre as áreas do centro-oeste e do sudeste, a chuva será muito isolada. De uma forma geral, o tempo mais seco deve persistir ao longo dos próximos dias. Sobre o norte, partes do nordeste também, a chuva é mal distribuída. Aqui no nordeste chove forte ainda em algumas áreas, mas principalmente áreas litorâneas. No decorrer do segundo período, do dia 28 ao dia 2 agora do mês de junho, a expectativa é que a chuva seja ainda bastante generalizada sobre o sul do Brasil. Também chove aqui entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. E mais uma vez essa chuva ela pode impactar nas atividades de colheita do feijão, especialmente aqui do norte gaúcho até o sudoeste do Paraná, tem previsão para volumes em torno de 30 milímetros. Chove ainda sobre o extremo norte do país e em áreas litorâneas do nordeste, especialmente aqui na faixa norte do nordeste, a chuva regular tem garantido uma melhor produtividade do feijão, especialmente no estado do Ceará. Agora no terceiro período, a expectativa é que a chuva diminua um pouco aqui, apesar de ainda ocorrerem episódios de chuva, o volume será mais baixo, então teremos maiores períodos de melhoria sobre o sul do Brasil. Chove ainda no extremo norte, principalmente entre o norte do Amazonas e Roraima, e aqui no nordeste a chuva diminui de intensidade, enquanto o tempo seco ganha força em toda esta área branca do mapa. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E micros, pequenos, médios e grandes produtores rurais podem ser beneficiados com descontos de 20% até 95% para liquidação de saldo devedor de valores que foram contraídos através do crédito rural.
De acordo com os números que foram apresentados pelo Banco do Brasil, isso acontece por conta do benefício da Lei Federal 13.340, que visa o acerto dessas pendências de produtores rurais. E é baseada em 3 elementos. Primeiro, data que foi absorvida a dívida, o financiamento, também a região na qual o produtor está localizado e, além disso, qual que foi a situação que se tinha para para contrair o crédito. Um dado também importante é o número de produtores no país que podem ser beneficiados. São 241 mil produtores rurais que podem ser beneficiados com essa situação para saldar, para liquidar esse saldo devedor em relação a crédito rural e, além do mais, 61 mil deles estão na carteira do Banco do Brasil. Nós vamos ver agora como é que fica a participação do estado da Bahia, considerando todo o Brasil. A Bahia é o estado que tem o maior número de produtores rurais que podem ser contemplados com essa Lei 13.340. Vamos aos números aqui, então. No gráfico mostra a situação brasileira, situação do país se traz aqui a circunstância de 1 bilhão e 200 milhões de reais que foram absorvidos. Esses valores aqui são, principalmente na Bahia, com financiamento a empreendimentos localizados na área de abrangência da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a chamada SUDENE. O valor total na Bahia é superior, fica na casa de 693 milhões de reais e é o maior volume para um único estado no país inteiro. Representa 26% do total nacional. Podem ser contemplados, esse fator é muito importante para o produtor, podem ser contempladas operações adimplentes ou não, contratadas até 31 de dezembro de 2011, sendo que o mesmo mutuário pode obter o desconto em mais de um financiamento. Portanto, até 2011, até o dia 31 de dezembro, mutuários, aquela situação do produtor rural que pegou recursos um ano, anos anteriores também, ele pode ter desconto em todos esses financiamentos para a liquidação da dívida total junto ao Banco do Brasil e também junto, evidentemente, a qualquer outro banco no qual esse financiamento foi tomado. E está tudo pronto para a 6ª Rondônia Rural Show, uma feira de tecnologia que acontece na região norte do Brasil. A feira abre as suas portas para o público nesta quarta-feira, dia 24 de maio, e segue apresentando o que há de mais moderno em tecnologia até o sábado, dia 27. O evento ganha este ano o seu espaço próprio e ele também fica localizado no município de Ji-Paraná, bem no centro do estado de Rondônia. Fotos da internet mostram os preparativos da feira deste ano. A preparação dos estandes, a chegada das máquinas e a visita de autoridades foram registradas. Mais de 100 mil pessoas devem passar pelo parque nos 4 dias de evento. Serão cerca de 400 expositores, vitrines tecnológicas com mais de 50 plantações, palestras, encontros de negócios, entre outras atrações. A feira, que surgiu em 2012 com foco em agricultura familiar, já ganhou outras proporções e recebe anualmente grandes investidores e expositores de projeção nacional e internacional. Nas 5 primeiras edições, mais de 2 bilhões de reais giraram em negócios. Para a edição de 2017, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, já confirmou presença. Mais informações sobre o evento você encontra acessando o site da feira. Anote aí, é rondoniaruralshow.ro.gov.br. Confira conosco agora a movimentação dos valores para a saca da soja no estado do Mato Grosso nos últimos 15 dias. Os valores são estáveis nesse período, mas você vai observar agora como que a alta do dólar, causada por conta do efeito JBS, surtiu impactos no último dia 18. Observe aqui que nós temos os valores partindo do dia 8 de maio a R$ 56,50. No dia 12, ele caía para R$ 55,50. No dia 16, valor
médio no Mato Grosso a R$ 54,25 a saca. No dia 18, já com todos os efeitos da alta do dólar, por conta da JBS, esse valor sobe para R$ 57,50. Neste dia 23 de maio, terça-feira, R$ 56,50 a saca, é exatamente o mesmo valor do último dia 8, portanto, estabilidade para os negócios com soja, valor da saca no Mato Grosso nos últimos 15 dias. E depois do intervalo tem mais previsão do tempo por aqui. Você vai ver em destaque como o clima fica para a região nordeste do país. Você confere daqui a pouco as últimas informações dessa edição do Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. A faixa do litoral do Nordeste do Brasil vem registrando o retorno das chuvas. Em algumas cidades chove bastante, chegando até a causar transtornos. Vamos saber então com a Nadiara como que o clima fica para os próximos dias e se essa chuva deve beneficiar a agricultura local. Quanto mais chegamos próximo do inverno, o tempo seco se intensifica ainda mais sobre o interior nordestino. Isso deve agravar cada vez mais a situação da seca, especialmente aqui no interior da Bahia, partes do sul do Piauí e oeste de Pernambuco. Nestas áreas, o índice de umidade no solo já foi bastante chuvoso, então a situação tende a ficar cada vez mais complicada, porque agora o tempo seco passa a predominar. Enquanto isso, choveu mais aqui na faixa norte, isso beneficiou bastante áreas produtoras do Maranhão, do norte do Piauí e também do Ceará. E agora a chuva está retornando também para a faixa leste do Nordeste. Nesta época do ano, é normal a chuva aumentar, principalmente aqui em áreas litorâneas, desde a Bahia até o Rio Grande do Norte. Nesta época do ano, há um fenômeno bem conhecido para os nordestinos, que são as ondas de leste. São instabilidades que se propagam pelo oceano e chegam à costa leste do Nordeste, trazendo bastante chuva. Já vem chovendo de forma mais intensa, inclusive a gente observa que aumento da umidade no solo no leste da Bahia, partes aqui também que vão desde o Alagoas até a Paraíba, com índices que variam já de 20% até 50% de umidade. E nesses próximos dias, a chuva deve aumentar ainda mais. É uma chuva que beneficia áreas produtoras, principalmente de cana-de-açúcar, também algumas áreas produtoras de cacau do sul da Bahia, mas é uma chuva que também pode trazer transtornos. Como a gente pode observar aqui, desde Sergipe até o estado de Pernambuco, deve chover pelo menos 50 milímetros nesses próximos 5 dias. Mas o volume pode ser ainda maior nesta área mais escura do mapa. Algumas cidades isoladas podem receber mais de 100 milímetros. Então, apesar de ser uma chuva que vai encharcar bastante o solo, pode também trazer transtornos, especialmente como alagamentos. Sobre o norte nordestino, ainda há previsão de pancadas de chuva que abrangem grande parte aqui do Ceará, norte do Piauí e também Maranhão. Agora, no interior da região, especialmente no interior da Bahia, a previsão é de tempo bastante seco nesses próximos 5 dias. E no próximo período, do dia 28 de maio até o dia 2 de junho, a expectativa é de tempo bastante seco aqui no interior, pancadas de chuva concentradas sobre áreas litorâneas. Neste período, o volume será menor sobre a faixa leste e será um pouco maior aqui entre as áreas litorâneas do Ceará, Piauí e também Maranhão, onde pode chover mais de 30 milímetros em 5 dias. E no terceiro período, do dia 2 de junho até o dia 7 deste mês, a expectativa é que a chuva continue mais abrangente aqui na faixa leste, o volume volta a aumentar um pouquinho e aqui sobre o norte, aos poucos a chuva começa a reduzir nesses próximos períodos. Hoje eu encerro por aqui minha participação e eu volto amanhã com mais informações do tempo aqui no Agricultura BR. Até lá! Até lá, Nadiara. Por aqui, o Agricultura BR destaca agora os valores praticados com soja em alguns estados que compõem a fronteira agrícola do Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E começamos pelo Maranhão, que tem alta nos últimos 15 dias de 0,84%. Observe que no dia 8 de maio, o valor médio era de R$ 59,25. No dia 10, subiu para R$ 59,75. No dia 16, caiu para R$ 57,25. No dia 18, com a alta do dólar, sobe para R$ 59,75 e vem mantendo R$ 59,75 a saca de 60 quilos neste dia 23 de maio, terça-feira, alta, portanto, de 0,84%.
De olho agora no mercado baiano da soja, que também tem registrado ganhos nos últimos dias. No acumulado de 2 semanas, a alta é equivalente a 1,69%. Veja como era praticado o valor da saca da soja lá no dia 8 de maio, R$ 58,25. No dia 11, o mercado reagia, trazendo o valor a R$ 58,75 e no dia 16, voltava a recuar, fechando no dia R$ 57,75 a saca. No dia 18, dia em que o mercado operou com forte alta para o dólar no Brasil, em função das delações da JBS, a soja foi favorecida. O valor da saca na Bahia ganhou, superando a casa dos R$ 60, fechando no dia R$ 60,25. Na data atual, 23 do mês, o valor se mantém em R$ 60,25, registrando, portanto, ganhos em relação a 15 dias atrás. Vamos ver como é que ficaram os embarques de farelo de soja durante o acumulado do mês de maio. Os volumes são bons, devem superar o mês de abril, mas dificilmente vão conseguir igualar com maio de 2016. Vamos ver os números então, dados para farelo de soja. Em maio de 2016 foram 1.928.000 toneladas de farelo embarcados. Em abril deste ano, 1.328.000 toneladas. E maio de 2017, por enquanto, com 1.069.000 toneladas, assim são os dados relacionados a embarque de farelo de soja. Lembrando que ainda restam 8 dias úteis. Vamos destacar agora como é que está a situação do faturamento das tradings que operam com os embarques de farelo. Pode trazer na tela? Observe que maio de 2016 ficou em 661.900.000 dólares faturados pelas tradings. Em abril deste ano, 470.100.000 dólares. Maio de 2017, no acumulado do mês, ainda restando 8 dias, 370.500.000 dólares para o farelo de soja. Vamos saber agora como é que está o valor da tonelada para o farelo que é embarcado pelas tradings que operam no Brasil. Nós temos aqui os dados que mostram que em maio do ano passado eram 343 dólares e 10 centes. Abril de 2017 foi um mês muito positivo, estava até 10 dólares acima daquilo que acontecia um ano antes, 353 dólares e 90 centes. Agora, maio de 2017 tem uma queda muito forte frente ao mês anterior e, por enquanto, a média da tonelada fica em 346 dólares e 50 centes, o que justifica, frente a um volume menor embarcado, a situação de um faturamento bem menor do que aquele praticado no mês de abril deste ano. A Agricultura BR destaca agora a situação em relação às importações do Brasil, que pode ter tido na última quinta-feira uma comercialização geral de quase 3 milhões de toneladas em um único dia. Evidentemente, esses dados não apareceram para a Secretaria de Comércio Exterior para o relatório de embarques apresentados até o último dia 19 de maio, mas pode aparecer já nas próximas semanas ou no próximo mês. O fato é que o Brasil deve continuar mantendo um volume muito expressivo de embarques mensal no mês de junho, pelo menos deve continuar tendo esse embarque bastante forte, o que vai dando cada vez mais clareza que o país deva mesmo conseguir atingir 60 milhões, em torno de 60 milhões de toneladas de soja exportadas na temporada 2016-2017. Evidentemente, a maior parte desse volume vai para a China. A China que deve importar, por exemplo, na temporada 2017-2018, o volume de 93 milhões de toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Vamos ver os últimos números para a China, são números e dados do Departamento de Agricultura norte-americano. Os chineses importaram na temporada 14-15, 78 milhões 350 mil toneladas. Na 15-16, 83 milhões 200
230 mil toneladas. E essas duas safras estão na cor vermelha. Na cor vermelha, a temporada 2016-2017. Em março, eram estimadas 87 milhões de toneladas, em abril, 88 milhões, maio, 89 milhões de toneladas, que é a previsão do Departamento de Agricultura para a importação de soja pela China. É importante lembrar que as instituições privadas, as empresas de consultoria, acreditam entre 90 e 91 milhões de toneladas o volume de importação para a safra 16-17. Já na cor rosa, observe que a temporada 17-18, no primeiro levantamento do Departamento dos Estados Unidos, Departamento de Agricultura, estima 93 milhões de toneladas de importação por parte dos chineses. Com isso, a China tem aproveitado para retomar os seus estoques. Uma prova disso são essas evoluções em torno das reservas chinesas. Na cor verde, a temporada 14-15 e 15-16. Na temporada 2014-2015 foram 17 milhões e 10 mil toneladas. Na 15-16, 16 milhões e 910 mil toneladas. Na cor vermelha, a evolução da temporada 16-17. Em março, eram 15 milhões e 560 mil toneladas. Em abril, subiu 1 milhão para 16 milhões e 560 mil toneladas. Em maio, 17 milhões e 560 mil toneladas. Esses dados aqui, eles coincidem com a importação chinesa estimada pelo Departamento norte-americano. Aqui ele está dizendo que toda essa soja que vai sendo comprada a mais, ou a estimativa a mais, mês a mês, está indo para os estoques chineses. Já na cor amarela, você vê um estoque chinês na ordem de 19 milhões 560 mil toneladas para a China, que deve continuar comprando e comprando cada vez mais soja do Brasil, principalmente, e também dos Estados Unidos. Minuto final desta edição do programa, você acompanha com a gente agora a soja negociada na Bolsa de Chicago, que hoje mais cedo vinha caindo depois dos ganhos de ontem. Vamos acompanhar os negócios de agora então, porque a soja segue em campo negativo. Contrato para julho vem a 9 dólares 51 centes, com queda superior a 0,5%. A queda é próxima também para a posição de agosto, que agora negocia o bushel a 9 dólares 53 centes. Soja para entrega em setembro opera 9 dólares 51 centes por bushel, baixo de 0,47%. E a queda é a mesma para a posição de novembro, que agora negocia o bushel a também 9 dólares e 51 centes. Quem caía hoje também era o dólar. Vamos saber como é que o dólar vem sendo negociado no Brasil. Dólar comercial agora, ele inverte e começa a operar em alta. Alta de 0,18% para a moeda norte-americana, negócios a R$ 3,28 mais 4 para o dólar comercial, que estava em queda na abertura dessa edição. Bom, como ele vai encerrar o dia, você acompanha na terceira edição do programa, que começa às 5h20 da tarde pelo horário de Brasília. Por enquanto, ficamos por aqui. Obrigada pela companhia. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais.